Olá, bom dia. Bom dia, Ana, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Tô tentando fixar aqui, mas eu não tô conseguindo. Ó, a Ana Colli entrou, o Tiago. Sábado vai ter uma live com o Tiago, às 10 da manhã. Vou Werner deixar no Bezerra, bom Cal dia, pessoal. Rossoni. Bom dia, vamos entrando. Ô, Ana, me dá Eu uma vi que ajuda. tu escreveu. Não, eu nunca consegui fixar. Outro dia até consegui, só que hoje não tô conseguindo. Mas o teu é iPhone ou é Samsung? Quer dizer, É é Android. Android ou o meu Android. também, então eu nunca consegui. Quem É tem outro dia, iPhone, eu sei que consegue. Quem não tem iPhone, eu nunca consegui, já tentei várias vezes. outro dia falaram pra mim, ó, a hora que você colocar o tema, ele vai correr, você clica em cima que ele fixa, mas hoje tô apanhando aqui. Não foi, não. Ó, a Aline, a, Aline, a já Cíntia, li. O pessoal tá entrando. Vou colocar o cronômetro aqui. a Joyce, a Nélia. Ó, o Thiago tá falando que o Instagram puxa a sardinha dos iPhones. Eu acho, eu acho. Os outros, você vê o pessoal publicando, é tão rapidinho colocar, e eu tô 10 a Deixa eu ver 0. uma coisa aqui. Eu acho que tá ruim a minha. Melhorou, ó. Dei uma limpadinha na câmera. Bom dia. É, Bom peraí. dia, Paulo. Bom dia, Nélia. Felipe. Oi, Jana. Vamos começar de um jeitinho um pouquinho diferente. Primeiro eu quero me apresentar, né? Eu sou Ana Pato. Ó, agora acho que ficou, ó. Será? Acho que Agora, não, hein? Ó, o Thiago do clique, time treina entrando. vê se agora Ó, vai dar. agora A vai dar? Eleusa. Não, Não a foi, não. tarde tá correndo, é. É, não tá. Eu quero primeiro me apresentar. Eu sou Ana Passos, eu sou advogada, atuo na área previdenciária. Ana, escreve uma coisa. Que coisa? Clique e segura. Ah, é a Isso. Jana que está fazendo, porque eu não sou. Tem que ser É, ela para fazer. Mas ela está tentando fazer isso e não está dando. Mas, hoje, Jana, é normal, porque eu sempre tento e nunca dá. outro dia eu tentei e até deu certo, viu, Ana? Mas hoje não tá indo, não. Ó, clica em cima e não vai. Olha, gente, pessoal, bom dia para todos que entraram. Então, meu nome, deixa eu me apresentar antes, Ana. Acho que tem um pessoal seu que eu Isso. tô vendo aqui que não era meu, não. Bom dia, meu nome é Janaína Coalho, sou advogada formada há 5 anos, sou especialista em direito previdenciário. E hoje eu convidei a Ana, que é especialista, né, na área previdenciária há anos já, para estar esclarecendo algumas dúvidas sobre o direito previdenciário agora com as mudanças que teve em época dessa pandemia, né, Ana? E eu Uhum. tenho uma frase para a gente começar o dia que eu acho que faz todo sentido nesse momento, e nenhum de nós é bom quanto todos nós juntos, né? Que é do livro do André Cavalcante. Então, eu acho que todo mundo agora é uma hora de estar se ajudando e estar trazendo informações que possa ajudar todo mundo, porque muitas pessoas não têm o acesso. Eu acho que isso vai ajudar bastante. Então, vou Agora passar. é nosso papel, né, de previdenciarista, dar Sim, informações, porque a gente nunca foi tão perguntado, né, como nos últimos dias, porque olha, esse auxílio emergencial, principalmente, ele gerou muitas dúvidas. Então, a gente que é previdenciarista sabe o celular bombardeado assim, de perguntas, principalmente em relação ao auxílio emergencial, que também a gente vai falar aqui.
né? Então, a gente Sim, vai falar das alterações da legislação, do auxílio emergencial, da antecipação do auxílio doença, a gente vai falar de tudo isso, um pouquinho de cada. sim, porque a Mas, gente. Jana, sabe o que eu quero te perguntar? Eu É, quero te perguntar assim, ó, tu fez o meu curso, né? sim. O do 0 aos 1.000 clientes, e eu quero te perguntar assim, ó, qual foi a parte que tu te deu assim um plim, que tu pensou, bah, isso aí virou a chave? Qual parte? É. É, porque assim, como eu estava começando do nada, assim, eu trabalhava no escritório, né, Ana? E Uhum, anos, já 8 anos, porque eu me formei em administração, depois eu fui para um escritório de advocacia, onde fiz meu estágio e tudo mais, e uhum, estava lá. Só que eu estava nesse escritório, eu fazia tudo, só que eu queria ter o meu escritório, né? uhum. Então, quando eu vi o seu curso, como eu já te sigo há tempos, e você falando que é possível estar começando, então foi onde que virou a chave que realmente dá para estar fazendo o nosso trabalho de uma forma de estar ajudando os outros e me encorajou a começar do zero. Então Uhum, foi virou a chave, né? Fala assim, não, a Ana tá falando aqui, ó, nesse material que é possível estar conseguindo esses clientes, você está se desenvolvendo na área previdenciária de uma forma de começando do zero, por que não começar? uhum. Então foi a que virou a chave mesmo, viu, Ana? Porque até então não estava com coragem de estar começando sozinha só na área previdenciária, porque como eu fazia Uhum. de processo, a parte civil também, né? E eu não tinha essa coragem de nichar só para essa área, apesar de ter feito a especialização em direito previdenciário há 2 anos já, não estava com esse encorajamento de estar iniciando nessa área e agora está criando os nichos no direito previdenciário, né? Então E você agora foi. faz o quê? Faz um ano que tu tá com o escritório? Oi, Não, Zuzu! meu mesmo faz 2 meses que eu comecei sozinha, né? Eu já advogava no direito previdenciário praticamente desde quando, há 5 anos, né? Que eu comecei no outro escritório, fazia, mas o meu, como Janaína Coalha, 2 meses mesmo. E demorou um Pode pouquinho ficar da para criar Zuzu. coragem, Joana. Hã? Que demorou um certo tempo para criar coragem. Uhum. Faz 2 meses, então. Isso, que eu estou na minha cidade aqui de Jaú, né? Uhum. Então, eu abri o JC, né? Janaína Coalha Advocacia Previdenciária. Que legal. Claro que em 2 meses a gente não vai ter resultado, né? Porque Sim, demora em torno de um ano, a partir de um ano, eu acho, assim, para a pessoa realmente ter resultados. Apesar de que uma coisa assim que a internet trouxe bastante mudanças, então, com essa questão de a gente investir na internet, eu acredito que a gente até consegue sim a gente ter resultados antes, né? sim. Mas aí de qualquer forma a gente tem que ter paciência. Não é nada é rápido na nossa vida. Não, são assim, a cada dia você vai ter uma dificuldade, né? É como o Tiago tá perguntando, qual que é a dificuldade? Eu acho que é tomar o primeiro passo, a primeira decisão, e você Uhum, tá, na verdade, você vai trabalhar muito mais do que antes. uhum, Porque é a hora de você fazer a sua divulgação do seu nome e tá em busca de resultados. Não que antes não tinha esses resultados. Eu vejo que hoje a vontade de fazer mais e buscar mais teses para poder ajudar as outras pessoas é muito maior do que antes, porque você fala assim, olha, dá para fazer desse jeito, assim, assado, e você vai batalhar em cima daquilo. Então, eu acho assim, o caminho vai ser árduo, mas eu acho que vale muito a pena. uhum. Eu também acho. Eu trabalhei 10 anos, né, com outro advogado e faz 2 anos e meio, quase 3, que eu tô sozinha. E no início foi estranho porque parecia que eu tinha desaprendido tudo que eu tinha aprendido. Então, assim, eu sabia tudo,
como cobrar, como atender. Só que quando tu abre o escritório sozinho e que o escritório é o teu nome, parece que te dá um branco e tu fica assim, meu Deus, será que é isso? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô cobrando certo? Porque por mais que a gente fez isso durante 10 anos, a gente fez no automático, né? E aí quando tu faz que a responsabilidade é tua, que a placa no nome é tua, e aí a responsabilidade, se der alguma coisa errada, vai ser só tua e tu não vai poder dividir com ninguém, aquilo pesa de uma forma, né? Que a gente Sim. começa a ter várias dúvidas sobre tudo. Então, tudo que tu já construiu, parece que ele desconstrói e tu precisa construir de novo para conseguir entender se aquele é o método certo ou não, porque durante 10 anos eu fiz no automático, né? Então é estranho, assim, e eu resolvi fazer esse curso porque eu vivi isso, e eu passei por isso, e eu passei por isso mesmo tendo 10 anos de experiência. Então eu fico pensando a pessoa que não tem experiência nenhuma e tem que passar por isso, é muito mais difícil. É muito difícil você precificar, eu falo, né? O preço, porque se fala, aí chega aquelas pessoas que falam assim, mas o fulano cobra tanto, mas o ciclano cobra tanto. Só que aí você investiu nisso, você está dedicado a esse trabalho, né, Ana? E isso daí, às vezes, você sente um certo receio de estar passando o preço. Será que vai achar caro ou não? Então, por isso, sempre me baseio na tabela, mostro, explico o porquê, porque nós temos que mostrar por que que o cliente está ali, o que que vai ter que fazer, vai ter que explicar para ele para poder precificar, principalmente, né? Principalmente as questões assim das dificuldades, né? Porque para quem nunca foi no INSS, claro que hoje a gente está um pouquinho diferente, a gente não precisa mais ir no INSS. Mas ainda assim, a gente vê aberrações, assim, a gente manda toda a documentação, daí o que que acontece? Eles vêm e fazem uma exigência daquilo que tu já juntou. Acho que foi até a Zuzu que falou isso essa semana. Ó, a primeira, ai, deixa eu ver. A primeira a aposentadoria especial que fiz no meu próprio escritório, mesmo tendo experiência de mais de 5 anos, fazendo quase todos os dias, foi tenso. E eu acho que foi a Zuzu que falou da questão da exigência. Tava tudo juntado e o INSS vai lá e faz uma exigência. Então, é um negócio que a gente realmente, além de ter experiência, a gente tem que ter muita paciência para lidar com o INSS, né? Então, tem todas essas questões aí que só quem já foi no INSS várias vezes, já teve pedido negado, vai saber valorizar realmente o trabalho do previdenciarista, porque não é fácil, né? Além de ter que saber de dormir e acordar com um monte de alteração de legislação e portaria. Ontem a Jéssica postou, né? Eu tô com medo de abrir o Kinder Ovo e ter uma MP dentro, porque a gente tá assim. Semana passada, meu Deus do céu, você dormia e acordava com uma notícia, igual na sexta, né, Ana, que publicou, liberou o sistema para juntar atestados médicos, né? Sim, sim. Sim, de quinta para sexta-feira santa de feriado. Eu Sim, nem, eu nem peguei o celular do escritório, né? Eu deve estar com 300 mensagens lá de cliente perguntando. Ó, foi a Zuzu que disse, ó, que estava com uma exigência, tipo, o processo tinha tudo dentro, e aí o INSS vai lá e faz uma exigência de documento que já está dentro do processo. É vontade de surtar. Então, a verdade. gente tem que falar isso para o cliente, sabe? Para valorizar o nosso serviço. Porque ele não vai entender que é difícil todas essas questões. Quando a gente vai vender um planejamento previdenciário, se a gente não pegar o CNIS dele e olhar todas as siglas ali de extemporaneidade, explicar tudo que tem que fazer, ele vai achar que é uma coisa fácil, que ele mesmo consegue ir sozinho e fazer. Né? Então a gente tem que explicar todas as dificuldades que a gente tem para a gente conseguir valorizar o nosso trabalho. E uma coisa que eu falo bastante antes da questão de falar o preço, né? Porque a gente tem que falar o valor antes de falar o preço. E eu Sim, nunca, quando alguém me pede por telefone o valor de alguma coisa, nunca passo. Nunca. Primeiro eu espero ele no meu escritório, eu atendo e depois eu passo. Até porque vai ter situações que a gente vai ter que cobrar um pouco diferente, né? Não é uma aposentadoria por tempo de contribuição, é tanto. Não é assim. Se tem rural é uma coisa, se tem especial é outra, se tem muito erro no CNIS é outra. Então a gente tem que falar isso para o cliente. e tem aqueles E que com 10 carteiras, né, Ana?
para você Não, acertar, né? quando é carteira ainda tudo bem, o problema é quando é 300 carnê. Tu tem que olhar um por um para ver se tá tudo no CNIS. Carteira ainda normalmente tá no CNIS, é uma ou duas que não tá, mas a carteira, mas carnê, tem vários ali que se passa e não tá no CNIS. Vamos ver o que a Nélia falou. Não sou advogada, mas precisei ir junto com a minha mãe o que é o INSS. Então é super importante ter um advogado judiciário. Então a Nélia já sabe, né, das dificuldades que a gente passa. Mas então, assim, ó, vamos começar com o nosso assunto, senão a gente vai ficar aqui conversando. O papo tá bom, mas vamos falar sobre as alterações da legislação. E eu anotei assim, ó, por ordem cronológica, tá? Não por ordem de importância, mas uma pergunta que eu recebi muito nos últimos dias é assim: ai, doutora, eu tenho um auxílio-doença encaminhado, e aí a minha orientação é o seguinte: como a gente tem questão da antecipação do auxílio-doença, né? Essa já é a última legislação, mas eu vou falar da primeira que vai vincular com a última. A gente tem a antecipação do auxílio-doença, que a gente pode anexar o atestado médico, que cumpre os requisitos. Eu até estou com um problema que os meus atestados médicos dos meus clientes, nenhum consta o prazo de duração da doença, da incapacidade, aliás. Então, eu até já comentei com eles, e daí todos comentaram o seguinte: ah, mas agora não tem médico para me atender. E é verdade, porque daí eu liguei para a clínica, porque tem uma clínica popular aqui na minha cidade, né? Que as consultas elas ficam em R$ 80. Até eu pensei em as pessoas realmente assim que não tem necessidade, eu pagar, antecipar esses R$ 80 para a pessoa, para ela ir lá pegar o atestado correto, né? Com todos os requisitos, que é o carimbo, a doença com o CID, o prazo de duração, que na maioria dos casos não tem, né? Que eu fui olhar ali, não tem o prazo de duração. Para daí depois, quando eles receberem antecipação, me ressarcir. Pensei nisso. Mas realmente as clínicas elas não estão atendendo como antes, né? Que tinha, tal dia, tal médico. Os especialistas, eles não estão atendendo praticamente. E os clínicos gerais, eles estão com uma fila assim que é só para maio, consegue marcar. Então, eu vou sofrer com essa dificuldade. Não sei se tu aí também tem essa dificuldade do prazo de duração dos atestados. Sim, aqui também, viu, Ana? Porque os médicos não estão atendendo. Teve até uma senhora que me ligou, uma cliente, a semana passada, na quinta-feira à tarde, porque ela tem um cadastro único e ela estava querendo saber sobre o auxílio emergencial, só que ela tem uma doença. Só que no atestado médico dela não existe o prazo que ela demoraria para se recuperar, porque ela já é uma senhora com 62 anos, só que ela não tem o tempo contributivo de 15 anos. Uhum. Então, ela está pagando o mínimo, ela tem um cadastro único que ela paga, acho que 50 e tantos reais por mês. E aí ela queria saber sobre isso. Só que o atestado que ela tem o código da doença, tem a data, tem tudo, só que não tem o prazo que ela precisaria estar recebendo esse benefício. Como é uma doença degenerativa, ou seja, é uma coisa que não vai melhorar. Então, vamos se dizer, isso daí é para a vida toda, a tendência é só piorar. Só que, assim, com certeza, você juntando esse documento, vai negar. Ela falou assim: olha, eu vou ligar para o meu médico até, só que o médico, ele não está mais atendendo, porque ela está no grupo de risco, vamos se dizer. Ela falou assim: eu não consigo, o que que eu faço agora? Falei, então, a gente vai ter que tentar, porque você vai deixar sem pedir, o médico não atende. Eu vou tentar também. A pessoa está precisando do dinheiro, porque ela falou assim: eu não tenho mais condições de trabalho devido ao meu problema na coluna e um problema no braço. Então, E na ressonância existe que é degenerativo, ou seja, não vai melhorar isso. A tendência cada dia está pior, né, Ana? Não sei como que nós vamos fazer em relação a isso, né? Eu acho que eu vou tentar com o que eu tenho mesmo. E aí depois a gente vem aqui e conta para os colegas para ver se deu certo. Se negar, Bom, mas a questão eu trouxe essa questão de antecipação da auxílio-doença para falar da manutenção da DER, né?
Porque sim. muita gente acha, mas aí eu vou encaminhar um novo pedido, que a minha orientação é a seguinte, encaminha um novo pedido e, eu já tive um auxílio-doença, a perícia foi cancelada. A previsão é que abra uma exigência, tá? Eu não entrei hoje para ver se abriu exigência dos pedidos que eu tinha já em andamento no INSS ou não, depois eu vou abrir, mas a previsão é que abra uma exigência e a gente consiga anexar o atestado lá. Mas, como ainda não abriu, abriu, Jana? Não, né? Não, então, na semana passada eu tinha um cliente para fazer um cumprimento de exigência, na verdade. E a agência está fechada até dia 30 de abril, né? Só que eles não mandaram alteração da data do cumprimento de exigência. Já havia juntado essa documentação online antes, quando deu entrada no benefício há um mês e meio atrás. E aí, o que que acontece? Eu liguei na agência, porque tem um telefone que você consegue falar, e uma pessoa do INSS informou o seguinte. Eu falei assim, meu Deus, né? Parei e falei, meu Deus, o que que vai acontecer? Porque ela falou assim, olha, doutora, não tenho o que fazer. Ela falou assim, tenta juntar, depois a gente vê o que faz lá na frente. Aí, o que que eu fiz? Fiz uma petição juntando no pedindo para manter a DER do lado de trás, tendo em vista que a agência estava fechada e por esse motivo não tinha como cumprir de forma presencial. Porque eles não estão mandando via e-mail ou pelo SMS essa alteração de data. Pelo menos aqui não está acontecendo isso. Mas aí é o que eu vou falar. Tem a resolução 438 de 2014, tá? O que que ela fala, essa resolução? Que a data de entrada do requerimento do benefício ou serviço será a data da solicitação do agendamento, aplicando-se o mesmo para os requerimentos de recurso, revisão e em caso de não comparecimento ou remarcação pelo segurado. Daí tem o parágrafo primeiro, que é bem claro, né, que fala: na hipótese de impossibilidade do atendimento na data agendada por parte da agência, fica resguardada ao solicitante a manutenção da DER. Sim. Então, podem evocar, tá? Sempre essa resolução 438 de 2014, que fala da manutenção da DER. Acredito que não vai ter problema em relação a isso. Por quê? Porque os prazos estão suspensos, as cartas de exigências estão suspensas. Então, a portaria 373, que já é de 16 de março de 2020, ela Sim. suspendeu a prova de vida, tá, por 120 dias. Então, o INSS não vai suspender o benefício. E eu acho assim, por mais que a gente venha aqui, a gente fala 200 vezes, ainda gera dúvidas. Então, ainda tem perguntas no meu direct ou no meu WhatsApp falando do que eu falei já 20 vezes. Eu não sei se isso acontece contigo também. Acontece porque o que que eu vejo? Agora, nesse momento, todo mundo está precisando do dinheiro, né? Principalmente as pessoas que estão tomando medicação. E assim, dá o desespero de cortar, porque sempre tem aquele que chega lá e fala assim, ó, o meu cortou do fulano e vem aquele disque que não disque, e Uhum, a pessoa acaba ficando apavorada, na verdade, né, uhum. Ana? E Dela principalmente. apavora e não raciocina, né? Parece que dá um bloqueio. Sim, e aí, mesmo falando que a agência está fechada, que o prazo não está correndo, a única coisa que está correndo, pelo menos até onde eu li, é os recursos que eles Recurso. continuam. Isso é normal, mas os demais foram É. todos suspensos, né? Mas as pessoas falam, não, vai me cortar o benefício porque eu não vou fazer a prova de vida. E, na verdade, não vai cortar, né? A Sheila está perguntando qual que é o assunto da live, é isso? O assunto, Sheila, é sobre as mudanças previdenciárias na época do Covid-19, as alterações Oi, previdenciárias. Sueli, bom dia. Oi, Sheila, Valmir. Sueli, tu trocou o nome do teu perfil? Então, assim, além da prova de vida que está suspensa por 120 dias, quem tem curatela, tutela, termo de guarda, procuração, isso tudo também não precisa mais ser previamente agendado no INSS, tá? Então, vamos supor que a minha pensão por morte foi concedida.
E aí, o menor, ele precisa, o menor até não, né? Porque a mãe vai lá e fica no nome da mãe. Mas vamos supor que tem assim, a avó tem a guarda, e aí a avó vai receber pela criança. Normalmente é feito o seguinte: o termo de guarda, o termo de tutela, curatela, tem que ser averbado no INSS e depois dessa averbação o banco vai liberar. Então, agora não está sendo assim, tá? Em razão do coronavírus, tem essa alteração. Então, tu pode ir direto no banco, levar a documentação que o banco vai fazer o pagamento, tá? Outra coisa, declaração de cárcere, né, para presos também não vai precisar juntar no INSS. CPF também, quando precisa juntar o CPF, levar o original, também não vai precisar fazer isso agora. Então tá tudo suspenso, tá? Por enquanto. Carta de convocação de beneficiário por dados inconsistentes também não vai nesse momento acontecer. E aí veio, dia 17 de março, a portaria 375 que suspendeu, né, as perícias e o atendimento presencial. Então, é aquilo que a Jana falou antes. Eu tenho uma perícia, o que que eu faço? Vou até o INSS para ver? Não adianta ir para o INSS, porque o INSS está fechado, não vai estar aberto, tu vai dar com a cara na porta. Então, não adianta ir no INSS, tá? Carta de exigência, e embora esteja escrito ali que só as que não podem, né, ser cumpridas de forma presencial. Ontem eu vi o procurador, não, ele não é procurador do INSS, ele é da Câmara, o Valdir, eu acho que é. Depois eu vou olhar direitinho, é Valdir Carvalho. Ele fez um vídeo, tá no perfil dele, que a questão da exigência, se tu não cumprir, não tem problema nenhum que tá suspenso, tá? Claro que, se tu conseguir cumprir de forma remota, é melhor que se cumpra. E a minha orientação também é a seguinte: eu não consigo cumprir de forma remota porque eu preciso do documento, o documento o cliente tem que me entregar, ou eu preciso solicitar num órgão público. É fazer tipo uma petição, isso aqui direcionado para o INSS, e enviar, né, na via remota, ou para quem tem INSS digital, se conseguir enviar aí pelo INSS digital ou pelo meu INSS do cliente, vai e faz essa, tipo, uma petição, explica a situação e envia. Mas acredito que mesmo que tu não envie nada, não vai ter problema nenhum, porque os prazos estão suspensos, tá? Então, reabilitação, suspensa também. Tudo isso pela portaria 412, de 20 de março de 2020. Quando o INSS solicitar certidão de óbito, certidão de casamento, certidão de nascimento, PPP, também está suspenso. Então, fica dispensada a apresentação desses documentos por hora, tá? Eu consegui agora, eu tinha uma pensão por morte, que eu tinha que juntar certidão de óbito, que foi juntada uma cópia de uma certidão, estava bem ilegível mesmo, porque foi um familiar que mandou por celular e daí ficou bem ruim mesmo. E aí eu solicitei, né, que fosse dado andamento na pensão, mesmo sem o documento. E o INSS concedeu. Então, Sim, claro que depois a gente vai ter que juntar, mas o INSS já concedeu sem apresentação da certidão de óbito sim, original. porque agora o que acontece? Está tudo parado, né, Ana? E assim, a dificuldade de você conseguir documentos está sendo grande. Não tem como você conseguir o documento. E aqui acho que a Cal perguntou sobre que ela não recebeu a exigência até o momento. Foi aquilo que eu disse anteriormente, que a própria agência, funcionário da agência, ele informou que não sabe o que vai acontecer. Provavelmente eles não podem negar o benefício pelo fato de não cumprir a exigência nesse momento, tendo em vista que o INSS está fechado. Não tem como a pessoa, porque tem aquelas pessoas que também não têm acesso ao computador, ao sistema do meu INSS e nem sabem como fazer esse serviço, né? Então, eles não podem Lembrando ser. que tem um 35, né? Que pode ser ligado para um 35. Sim, eles não podem ser prejudicados por esse. De não ter cumprido essa exigência nesse momento, né? Mas Então, eu agora. tenho um caso exatamente igual ao da Cal, tá? Que é um pedido de prorrogação.
Então, eu também tive um pedido de prorrogação, nem sei se não era no mesmo dia, aí, no dia 25/3, que era lá por essa data. E aí, tá, agência fechada e não saiu exigência, tá? Aparece como cessado. O meu também, tá igualzinho. Então, qualquer orientação é a gente aguardar. Por quê? Porque a previsão é que sim, que esteja aberta uma exigência, ou o que tem acontecido em alguns casos é que está sendo prorrogado automaticamente. Então, quando se trata de pedido de prorrogação, é provável que seja prorrogado automaticamente, tá? Mas a gente ainda, dos meus, eu não tenho ainda prorrogação automática, mas eu já vi colegas comentando que teve a prorrogação automática dos pedidos de prorrogação. Sim, eu vi alguma coisa em alguns perfis a semana passada também, que já estava dando certo. Eu não tive nenhum caso, mas a recomendação é que vai prorrogar automaticamente. Não sei, Ana, porque eu acho que a coisa, assim, depois que passar tudo isso, todas essas exigências, elas vão aumentar, a demanda do INSS vai ser muito maior, né? Porque como que vai cumprir tudo isso? Mas vamos lá, né? O que a gente tem que fazer, na verdade, no caso, assim, ó, de pedido de prorrogação, tá? Ficar controlando no meu INSS, né? De 2 em 2 dias, ir lá, olhar, ver se teve alguma alteração. Eu tive uma perícia que foi cancelada, perícia inicial, que foi cancelada lá para o final de março, e aí também ficou aparecendo como cessado, mas na quinta-feira ela já foi remarcada para o final de maio, tá? Então foi remarcada, só que o que eu vou fazer? Eu vou, nesse caso aí até não, porque ele não tem atestado, essa pessoa ele não tem um atestado, nem que cumpra os requisitos e nem que não cumpra o requisito. Essa pessoa não tem atestado. Então, esse caso aí é perdido. E Nesse aí? caso, não vou fazer nada, mas A pessoa sabe é que complicado, né? tem, né, Ana? Não, ele tem um monte de exame, ele tem prontuário, ele tem receitas, mas ele não tem atestado. Ah, assim, ó, tem um que dá vontade de, né? Aí eles vão assim, doutora, mas eu tô precisando tanto desse benefício. E tem casos assim, ó, que a pessoa encaminhou o auxílio-doença, e aí eu avisei que eu ia fazer o pedido, né, de antecipação do auxílio-doença, aí a pessoa vai lá e faz o quê? Encaminha um auxílio emergencial. Por que ela não espera, sabe? Se eu já disse que eu ia encaminhar a antecipação do auxílio-doença, que é no valor de 1.045, por que ela vai lá e encaminha um auxílio emergencial de R$ 600? Ô, Ana, Ai, ai. o que que você acha nesse pessoal aí que já tem, por exemplo, cadastro único no auxílio emergencial? O que que vai acontecer? Porque às vezes a pessoa está doente, ela já marcou uma perícia, só que ela vai lá e tem um cadastro único. Como que será que eles vão fazer dessa forma? Você sabe como que vai proceder isso? Porque a pessoa já é inscrita no Porque cadastro único. a princípio é para ela receber automaticamente, né? E então, essa cliente mesmo, ela não recebeu automaticamente e também nada aconteceu até agora, né? Mas ela Eu recebe falei, Bolsa Família? não, não recebe. E ela tem um cadastro único, era para ela ter recebido na sexta-feira pela tabela, né? Se E ela tem ela me conta no banco, né? Só se ela tem tem, conta no Banco do Brasil na Caixa. ela tem conta poupança na Caixa, também não recebeu. Ela falou, fui na lotérica e não recebi. Falei, então vamos aguardar até segunda para ver o que de fato está acontecendo, né? Para ver o que que vai fazer, porque ela falou assim, ligou para mim no sábado de manhã, falando que não tinha recebido os valores porque estava E na tu tabela. atendeu? Oi? E tu atendeu? Eu atendi ela no sábado de manhã porque ela ligou em cima. Falei assim, gente, eu uma senhorinha Pois que é, eu, mas daí o problema é ela ou é tu que atendeu? né? A Eu que atendi. responsabilidade é tua, né? Porque a pessoa liga e eu fiquei, e como o meu celular eu preciso separar até, né? Porque eu tenho um celular só que eu utilizo para as duas coisas. E isso de fato às vezes não funciona, né, Ana? Porque às vezes a pessoa cata, eu falo, quando ela não consegue conversar com você no seu telefone, ela cata do vizinho e liga. Ah, sim. Entendeu? Ela cata do vizinho. Eu falo Uhum. assim, ó, não é eu, como já tenho o nome gravado, liga do vizinho.
O pessoal é Entendi. esperto. O Ó, pessoal é esperto. a Zuzu colocou, estava instruindo um cliente assim, né, no caso, né, que ia antecipar o auxílio-doença, e ele pediu auxílio emergencial. Não sei o que esperar e como vai acontecer o controle disso tudo. Essa insegurança que a gente está vivendo, na verdade, a gente consegue imaginar algumas situações, mas a gente não consegue ter certeza, a gente não sabe como vai ser esse controle, a gente não sabe se a gente encaminhar depois o auxílio-doença, se eles têm como fazer essa análise, provavelmente tem, né? Para não pagar, né, de novo os 1.040, para não pagar os 1.045, para descontar os 600, né? Então, a gente acredita que eles tenham essa análise prévia, mas a gente não sabe exatamente como é que vai funcionar. A Eleusa está falando, eu só tenho um celular, ainda não consigo gerir dois telefones. Eu vou fazer abatimento. Eu tenho dois, né? Tanto que eu nem, desde que começou essa questão aí, eu não tô com celular de escritório. Isso tem me dado uma sanidade mental muito, muito boa. Mas vamos voltar aqui para suspensão da exigência, suspensão de reabilitação, dispensa de apresentação de documentos. E aí vem a questão da antecipação do auxílio-doença, né, que está prevista na Lei 13.982, de 2 de abril de 2020, que também trouxe alguns critérios de alteração da análise ali do BPC, mas que eu não vou falar sobre isso hoje, sobre esses critérios das alterações da renda do BPC, né, do benefício de prestação continuada, porque daí teria que ser tema para outra live. Então, assim, o que também veio de alteração, que os primeiros 15 dias de afastamento pelo corona, para quem contraiu o coronavírus, vai ser pago pelo INSS. Então, quando a pessoa ela é empregada, né, ela tem carteira assinada, a empresa que paga os primeiros 15 dias e o INSS que paga depois do período restante. Então, veio aí a mudança da legislação estabelecendo que o INSS vai pagar desde o primeiro dia. Só que eu tô com um problema assim, ó, que tem uma pessoa conhecida que está com suspeita, né? Estava com suspeita de coronavírus, só que como ela não foi internada, daí o médico ele não dá atestado. Só para tipo, aqui na minha cidade, só quem tem a internação que pode fazer o exame. Então, quem não teve internação não faz exame. E aí essa pessoa ela estava com todos os sintomas. Ela, inclusive, ficou uma semana em casa muito mal, só que ela não teve a internação, então ela não consegue esse atestado. Então, o INSS não vai pagar, por consequência. Então, as coisas não são tão simples como a gente ouve na notícia, como a gente lê na legislação. Ah, o INSS vai pagar, mas tu precisa do atestado. E se Porque tu o não médico. fez o exame, como é que o médico vai te dar o atestado? Sim, porque ele vai colocar que está suspeito, vai ter que esperar piorar, vamos se dizer, né? Uma É, pior, que ele vai fazer o exame depois de tantos dias para ficar pronto, ainda se não tiver aquele teste rápido, né, Ana? Mas no É assim, caso, no caso dela, não fizeram o teste rápido e não vão fazer o exame, porque depois de uma semana que ela ficou passando mal em casa, né? Porque né, manteram ela em casa, né? Pediram para ficar em casa porque o estado não estava tão grave, mas ela ficou 15 dias em casa, na verdade, sem trabalhar, porque tem poderia ter trabalhado home office, não trabalhou, ficou 15 dias. Só que aí ela não conseguiu o atestado porque ela não fez o exame, porque não deixaram ela fazer o exame, né? então, a lei é linda, né? Quando ela funciona, porque nesse caso, o que que você vai fazer? Vamos se dizer, a gente fica num beco sem saída, porque você vai falar assim, ó, a pessoa tá doente, tá em casa, não tá indo porque tem suspeita, não pode fazer nada, mas também não tem Uhum. atestado médico. Sem atestado, o benefício não é concedido. E a empresa também não vai pagar pelo fato que ela não está trabalhando. Não, ela até estava com atestado, a empresa vai ter que pagar, porque ela estava de atestado, mas ela não Só não estava com o CID do corona, né? Ela estava com atestado para se manter em repouso por 15 dias.
Só que aí é a empresa que vai pagar. Aí não é o INSS que vai pagar. Então, a legislação, ela tá linda, né? Se tudo corresse muito bem, como eles estão publicando todos os dias. Hoje eu nem vi se tinha mais alterações, né? Dei uma olhada rápida, mas eu não encontrei nada até o momento, né? Não, hoje eu não olhei também. Até Dei uma porque a live olhadinha, foi cedo. 6:30 da manhã, eu falei, deixa eu ver se não saiu nenhuma MP antes de começar a live. Grande maioria dos casos vai ficar sem diagnóstico formal, pois aqui em São Paulo, liga falando dos sintomas e a orientação é para ficar em casa e for no hospital. Isso, exatamente. Essa orientação, acho que ela é geral, né? De Sim. ficar em casa, não ir até o hospital. Exatamente. Aí a pessoa não é internada, só que ela teve. Porque, na verdade, o que aconteceu assim, ó, depois que surgiu essa situação aí do corona, eu conversei com várias amigas que disseram, eu tive todos os sintomas. Só que antes até de divulgar, né? Antes de saber que mandaram parar e tal, que tinha essa situação, eu tive os sintomas. Então, olha, no mínimo 4 pessoas me falaram, de pessoas conhecidas, me falaram que tiveram todos os sintomas, que foi, assim, uma gripe muito forte, que era algo, sabe, fora do normal, só que nenhuma delas é diagnosticada, né? Porque a pessoa tem sintomas, só que a pessoa ficou em casa, e aí ela não vai conseguir ter o diagnóstico real, não vai fazer o teste e vai ficar por isso. Então, também, assim, ó, teve também, continuando o nosso assunto ali das alterações né, legislativas, o governo também concedeu o pagamento antecipado do 13º. Então, no mês de abril já veio uma parcela e agora em maio vem a segunda parcela. E aí vem a questão do auxílio emergencial, né, que a gente sabe que é no valor de 600 a 1.200 reais, que surgiram muitas dúvidas em relação ao auxílio emergencial, principalmente assim, o meu marido, ele é funcionário público, aí eu não vou receber? E na verdade não, quem recebe, quem é funcionário público é o marido. Então, se a renda dele enquadrar, claro que se o marido é funcionário público e o marido ganha 3.000 reais por mês e mora só ele e a esposa, vai ultrapassar a renda per capita, que é de 500 e poucos reais, que é meio salário mínimo. Nesse caso, daí realmente a esposa não vai receber. Mas se o marido recebe 3.000 reais e é ele, a esposa e mais 5 filhos, divide os 3.000 por 7 pessoas, se der certo a renda ali de meio salário mínimo, vai receber. Então, não é porque o marido é funcionário público que a esposa não tem direito, né? Ou, eu sou mãe e eu recebo um BPC, né? Um benefício de prestação continuada, porque meu filho é deficiente. Eu não posso receber o auxílio? Não, o benefício é para o teu filho, tá? Tu, na qualidade de mãe, tu representa o filho, tá? Embora esteja no teu nome, mas o benefício é do filho. Então, se cumprir os requisitos da renda, a mãe pode receber, porque ela só é beneficiária ali na questão de receber o valor, mas ela não é a titular do benefício. Então, tem muitas dúvidas em relação a isso, né, que a gente recebeu, que eu até fiz uma lista. Tu tem perguntas para fazer em relação a esse auxílio emergencial, Jana? Sim, uma dúvida que o pessoal tava, no caso das mães, né, chefe de família. Ela teve uma que me mandou perguntando, olha, eu moro com a minha mãe, com meu pai, né, e tenho uma filha de 7 anos, só que aí ela falou, olha, eu não tenho qualidade de segurado, porque eu não estou contribuindo há 2 anos. Então eu vi que está surgindo bastante dúvida em relação a mães, porque ela falou assim, eu vou ter direito ou não vou ter direito aos 1.200? Falei, então, precisava, mora no mesmo ambiente, né? Na mesma casa, porque tem aquela questão que se a pessoa morar no mesmo quintal, vamos dizer, mas em ambientes separados, teria direito, não englobaria todo esse valor, né? A renda, para ultrapassar os 3.000 e pouquinho.
Aí eu falei para ela, então vai precisar fazer uma análise, né, do quanto ganha para poder solicitar. E só que no fim a pessoa acabou fazendo e está, não sei aí, Ana, quanto tempo está demorando para fazer essa análise, porque ela falou que já faz 5 dias, semana passada, né? Mas são Que 5 dias úteis, né? é, Oi, porque amor, bota coração na tela. O Cris oi, entrou aqui, bota coração na tela. na terça, foi na terça-feira, né? Terça, quarta, quinta, sexta, segunda, então vai dar na Terça terça. não. Não foi dia útil, né? Sexta-feira É, Santa, então na quarta-feira. Mas, assim, eu vejo o desespero do pessoal é grande. é. E eu tô notando assim, ó, que na dúvida eles estão fazendo o cadastro, né? Porque quem está cadastrado no Cade Único não precisa fazer o cadastro, mas eles vão lá e fazem o cadastro. E Sim, aí está acontecendo muito problema na questão do cadastramento de dar divergência de CPF, de dar divergência de dados. E aí a dica que consta, inclusive, ali na Receita Federal, é conferir primeiro todos os dados, se o nome da mãe está certo, a data de nascimento está certa, se tem muitos erros em questão assim, a pessoa está cadastrada como solteira, depois ela casou, ela não alterou, né, a documentação, ficou no cadastro como solteira. Então, quem tem nome de solteira e alterou para casada também pode dar divergência. Então, verifica tudo isso antes. Depois, e deu filas, né, na Receita Federal, que eu fiquei sabendo que deu filas na Receita Federal para irem lá arrumar o cadastro. E não precisa ir até a Receita, porque eles têm um chat, né, que eles fazem ali através do site da Receita mesmo, ou tu mandando através de e-mail. Tu também consegue fazer essas alterações, caso sejam necessárias. E também tem que cuidar no site da Justiça Eleitoral para ver se está tudo ok, né? Então, tem o passo a passo, até eu fiz um passo a passo, acho até que eu vou fazer uma divulgação disso hoje, porque eu como deu publiquei muito. sexta-feira de manhã, eu publiquei como regularizar o CPF até. E É, teve pessoas que falaram assim, olha, eu não votei, eu tô tantos anos sem votar, então não, eu dá problema? Provavelmente o CPF está irregular, então ele precisa regularizar esse CPF para depois regularizar a situação para o auxílio, né, Ana? isso. E aí pode fazer tudo remotamente, né? Não precisa ir até primeiro tenta, né? Em último caso, vai até a Receita, em último caso, vai até a Justiça Eleitoral. Primeiro tenta fazer remotamente, aguarda uns dias, porque, como tu disse, já as pessoas estão muito desesperadas, elas querem tudo para ontem, elas querem fazer o cadastro e no dia seguinte já está liberado o dinheiro. E está escrito ali que demora 5 dias úteis para análise. Então, acalma o coração. O sistema também estava cheio na semana passada. Acredito que isso também foi uma das causas de dar essas divergências de dados, porque eu também tive colegas que viram, que sofreram com essa situação e depois tentaram de novo e deu certo. Então, se tentar fazer essa semana, provavelmente não vai dar tanto erro como deu na semana passada, né? O negócio é acalmar o coração. Ó, vamos ver o que a Ivana falou ali. As pessoas que não têm conta bancária, nem poupança, mesmo no CAD único. Então, quem tem CAD único não precisa fazer autodeclaração da Caixa, tá? Independente se tem conta ou não. A informação que a gente tem é essa. Se tá no CAD único, vai ser Não precisa. aberta automaticamente uma conta digital na Caixa para a pessoa. E essa conta também, é importante a gente falar, ela não precisa, ela não tem a possibilidade inicialmente de fazer um saque. Então, se tu tem o dinheiro depositado, tu consegue baixar o aplicativo para pagar contas, mas tu não consegue sacar esse valor. Tu tem que fazer a transferência ou para uma conta que tu já existe, ou depois o governo vai divulgar as datas de liberação, para não ter, né, filas nos bancos. Sim, porque semana Pode falar. passada, indo e passei perto de um banco, a fila é gigantesca, né? Assim, o pessoal fala para não ter aglomeração, mas infelizmente, principalmente quando lançou a informação do FGTS, né, Ana?
Todo mundo está desesperado na fila, que acho que já vai sacar ontem, na verdade, né? Não é daqui a alguns meses, é para ontem e eles ficam na fila. Na Caixa Federal aqui perto da minha casa, tava só por Deus. Eu não fui até lá, mas antes de liberar o negócio do CadÚnico, acho que liberou que dia? Foi terça ou quarta? Feira. Terça? Acho que terça, é quarta de manhã, certeza. Acho que saiu alguma É, coisa na terça, mas é quarta-feira. O sistema travou, muitas pessoas começaram a mandar mensagem, ligar, até colegas de um grupo que eu tenho, a discussão surgiu porque não conseguia, até aquele auxílio habitacional não estava conseguindo fazer, porque na verdade acho que o sistema não estava suportando, né, o número de é. acessos. Então ia travar, dava divergência. Uma hora funcionava, outra não, né? Eu sei que eu fui na caixa, eu não sei se foi segunda ou terça. Aí eu fui às 4 da tarde, passei na frente, vi que tinha uma fila, fui embora. Aí eu fui às 5 da tarde, tinha ainda fila, fui embora. Aí eu resolvi umas 8 da noite e tinha a mesma fila. Antes de liberar o CadÚnico não, a autodeclaração, antes de liberar. Aí eu Nossa. fui, né? Aí eu fiquei na fila e fui mesmo, porque às 8 da noite tinha fila. Antes de liberar o auxílio, tu imagina como que tá a fila, que eu não passei na frente para ver, mas eu imagino como que tá a fila então agora, né? Não, e Jana, assim, e a gente vê que é o pessoal que não poderia estar saindo que está na fila. exatamente, exatamente. Ó, tive cliente, a Cal tá falando, eu tive cliente que se cadastrou no aplicativo mas não recebeu o código pelo número de celular. E aí, nesse ponto aqui, claro que né, tem a questão da falha no sistema, mas o que eu digo também é assim, ó, teve aplicativo falso. Então tem que ter cuidado, porque me avisaram que tinha aplicativos exatamente iguais ao da Caixa. Então, na hora de baixar ali, a pessoa pode ter baixado o aplicativo errado, né? Porque eram exatamente iguais, com o mesmo layout, tudo. Então, tem que ter esse tipo de cuidado, né? E tinha algumas pessoas que já estavam tentando se aproveitar, mandando mensagem, pedindo para clicar no link. Até Antes, amanhã eu recebi uma mensagem, um SMS no meu celular, clique aqui. Tentamos entrar em contato, mas como não foi possível, clique para atualizar seus dados. Falei, nossa, que estranho, não tentei falar em lugar nenhum, né? Então eu falei assim, uhum. realmente o pessoal está tentando se aproveitar da situação, né, Ana? Sim, então tem que ter muito cuidado. Então tem que ver se essa pessoa que se cadastrou e não recebeu o código, se ela se cadastrou no local certo, né? Será que ela foi no site certo? Ela baixou o aplicativo certo? Tem que ter esse tipo de cuidado. E agora eu quero só ver em relação a isso, vai dar muito problema. Vai dar Vai. muito problema. E muitas perguntas que eu recebia no sentido assim, ó, eu sou microempreendedor individual, mas eu tô com as parcelas em atraso, eu vou ter direito? E não vai ter problema em relação a isso, tá? Se tá com parcela em atraso, não tem problema. Pessoas que perguntaram, eu sou desempregado, eu vou ter direito? Se cumprir os demais requisitos, que é a questão da renda, vai receber, não tem problema. Isso não é um benefício previdenciário. Então, tu não precisa estar pagando INSS, tu não precisa estar pagando microempreendedor individual, não precisa estar em dia, tu só não pode receber né, um auxílio-doença, uma aposentadoria, uma pensão, qualquer benefício previdenciário ou até o benefício assistencial também, né? Ou receber o seguro-desemprego. Então, o que acontece? Eu recebo um benefício assistencial. O meu marido tem direito, se cumprir os requisitos, sim, tá? Porque é tu que recebe. Eu recebo uma aposentadoria. O meu marido pode encaminhar, se cumprir os requisitos, sim. Então, só a pessoa que recebe o benefício previdenciário ou recebe o seguro-desemprego que não vai ter direito para encaminhar esse auxílio, tá? Sim, eu acho que Quais mais perguntas? você também publicou, eu também fiz a publicação do checklist, né, Ana? Que tem uma sequência lá E para. aí tem a questão também da renda de 2018.
né? Aquela renda ali, ela tá para cair. Então, em 2018, a pessoa não pode ter recebido um valor superior a 28.559,70. Já foi aprovado no Senado para que seja excluída esse requisito, tá? Pode ser, ainda não foi. Então, a gente tem que aguardar ainda para ver. E a questão também das mães solteiras que recebem duas cotas, né? As mães solteiras, não é mãe solteira, na verdade, ela é mãe chefe de família, ela recebe duas cotas. E aí também tem a extensão para os homens, que também está para ser julgado, ainda não, julgado não, ela está para ser votado pela Câmara. Então, essa questão aí para os homens que são chefes de família, né, para receber duas cotas também. Ó, a Zuzu, deixa eu contar uma situação que aconteceu aqui. Um seguidor que ficou com dúvida. Para pessoas que percebem auxílio acidente, eu entendo que ainda que o benefício tenha caráter indenizatório, eu acredito que não vai receber. Porque eles falam que não pode estar recebendo nenhum outro benefício, né? Então, esse daí, ele se caracteriza como um benefício do governo, né? Então, não teria direito. Eu entendo, pelo menos, né? Eu também entendo. Até para a gente preservar, assim, qual que é o intuito, né, da norma? Que as pessoas que realmente não têm, né, uma renda. Então, acredito que a pessoa que recebe um auxílio acidente, por menor que seja, ela recebe já uma renda. A tua mãe acabou de entrar. Uhum. Bom dia, atrasada. Tá bem atrasada, hein? Ô, Ana, nós Já estamos está quase terminando. com 2 minutinhos aí. Tem mais alguma dúvida que você tenha recebido? Do falamos, né? Antecipação também do 13º, a suspensão da prova de vida. Mais uma coisa. Ó, a questão ali, ó, da antecipação do auxílio doença, se a pessoa tem um pedido na justiça, né? Daí como que vai fazer? Eu tenho um auxílio doença na justiça, como é que eu vou fazer? Tem duas opções. Ou tu pede uma tutela de urgência no processo, ou tu encaminha um novo pedido no INSS de auxílio doença. Certo. Então, Ana, acho que é isso, né? Porque vai encerrar aqui. O cronômetro já está estourando. Muito obrigada, Isso viu, aí. Ana, por aceitar o convite. Pelo menos eu acho que conseguimos esclarecer algumas dúvidas dos clientes, do pessoal que estava com dúvidas em relação a esse momento, né? Porque todo mundo está desesperado, todo mundo está querendo resolver. E eu acho que pelo menos deu para dar uma esclarecida. E vamos esperar as medidas provisórias, as novas alterações, para ver quais serão os próximos passos a seguir. Muito obrigada, Isso Ana. aí. Assim que tiver novidades, a gente volta aqui para falar, né? Com certeza Nos voltarei. acompanhe. Obrigada, Jana. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Beijo, boa semana. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.